Olá, eu sou a Paula Cardoso. Eu sou a Georgina Angélica. E damos as boas-vindas ao Tal Podcast, espaço de conversas sem guião que aproximam experiências e histórias de vida. Estamos nos estúdios do Expresso, acompanhadas de um angolano com o paladar bem apurado para os sabores do Líbano, que aprimora no seu restaurante, o Manouché, inaugurado pouco depois da pandemia, período em que colocou em banho-maria cerca de 20 anos de carreira no rap. Além do músico e empresário, Carlos Cangoma, também conhecido por Lucy, tem uma presença constante nas redes sociais e no movimento Vida Justa, sempre em defesa da justiça e do bem-estar coletivo contra todas as formas de discriminação e opressão. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Carlos, vou começar por uma curiosidade que tenho, que tem que ver com o teu nome artístico. Lucy, que é um diminutivo de Lucifer. Ok. De onde é que surgiu esse batismo? Esta pergunta há de me perseguir para sempre, não é? Este eu acho que é a pergunta que mais me faziam quando eu dava entrevistas, quando estava ainda no mundo da música. A explicação é este nome foi-me dado por um amigo meu. Porque na altura, quando eu gravava, ele dizia que eu encarnava ali parecia que estava possuído dentro da cabine quando estava a cantar, porque eu sou muito expressivo. Então quando estou a cantar e fazia muitas caretas e tinha assim ele dizia que eu tinha uma aura que parecia que estava possuído, e daí começou a chamar-me de Lucy, Lucifer, e eu, ok, Lucifer parece-me bem, depois em termos também do que é o anjo Lucifer, não é? O anjo caído. A história em si, na altura, e o mindset que eu tinha na altura, acho que me fez sentido utilizar esse nome. Depois, entretanto, há uma alteração do Lucifer para Lucy, porque o Lucifer acaba por morrer. Esse meu alter ego acaba por morrer numa altura em que começa a ver a sociedade de outra forma e começa a perceber que esse nome que carregar esse nome já não é algo que me representava e representava aquilo que eu fazia, e então passou para o diminutivo de Lucy e é o nome que eu tenho até hoje. O que é que mudou nessa forma como tu passaste a ver o mundo? Isto aqui tem muito a ver com a questão de ser um habitante do bairro e passar por certas e várias situações que acabam por fazer com que nós fiquemos revoltados com o mundo inteiro, não é? Sendo habitante de um bairro, nós sofremos a repressão policial desde cedo, e não só isso, como também, de facto, existe uma marginalização e uma discriminação feita de uma forma bastante violenta a nível físico e psicológico nestas zonas, não é? E então o que é que acontece? O que acontece é que dentro da nossa comunidade, e principalmente os mais jovens, nós temos a tendência para depois crescermos bastante revoltados porque somos violentados pela polícia diariamente, e quando tentamos dar o nosso grito de socorro ninguém nos ouve, então só temos a nós próprios durante aquele período. E isto acaba por fazer com que dentro da nossa psique nós tenhamos comportamentos que sejam comportamentos que basicamente é o que a sociedade quer que nós tenhamos, que são comportamentos que fazem com que exista este ciclo de violência, este ciclo de marginalização e criminalidade. E nessa altura eu estava muito dentro dessa bolha, e como não havia ninguém que me pudesse ajudar ou que me pudesse fazer ver as coisas de outra forma durante esse período, eu andei dentro desse período durante algum tempo. O rap em si ajudou-me um pouco a expandir os meus horizontes, a conseguir ver outras, porque a nível do rap também existiam alguns rappers que falavam de uma forma mais consciente e havia outros rappers que promoviam criminalidade, e eu ouvia muito da criminalidade, e depois é que comecei a ouvir mais o rap consciente. E ao ouvir o rap consciente eu comecei-me a perceber, eu acho que nós, sendo músicos e sendo habitantes do bairro, nós temos que levar isto mais como uma forma de jornalismo e tentar, se calhar, expor
o que nós vivemos e o que nós vemos dentro do bairro, para as outras pessoas aperceberem-se e desmistificar aqui esta questão de que o bairro é só criminalidade e violência e não sei o quê, porque na realidade não é. 95% das pessoas que vivem no bairro trabalham, não são pessoas violentas. E como a nível das peças jornalísticas e jornalistas, quando lá vão, e a polícia, transmitem apenas esta parte violenta dos bairros, não é? Então é isso que lhes interessa, que é para poderem justificar a repressão que lá fazem e para poderem, se calhar, não construírem infraestruturas para que os jovens possam ter ou aspirar a outras coisas. E então nós, como músicos dos bairros, eu achei nessa altura que devíamos ter essa responsabilidade de desmistificar esta questão e talvez transmitir outra imagem daquilo que é realmente o que se passa no bairro, porque são comunidades, são ecossistemas que vivem muito dentro na sua gênese, vivem muito dentro deles próprios, mas eu acho que na realidade, para fora, a maior parte das pessoas não tem a mínima noção do que é a comunidade em si, não é? Mas o que é que mudou, não é? Para marcar esse antes e depois? Tiveste alguma experiência, alguma exposição a uma realidade diferente? Foi, eu diria que talvez foi um bocadinho o facto de eu começar a andar em digressão e ver outras coisas. Quando comecei a fazer a digressão e comecei a ver outras pessoas, conhecer outros mundos, e também quando mudei do meu bairro para outro bairro, porque eu basicamente já morei em Odivelas, depois morei na Moraria, depois morei na Avenida, depois morei na Amadora, agora estou a morar em Marvila, sempre assim muito próximo daqueles que são os bairros da Grande Lisboa, aqueles bairros conhecidos, mas foi ao conhecer, foi ao andar, foi a perceber que a nossa música já poderia chegar a mais sítios e a ter mais impacto. E que já influenciava mais pessoas, e então o sentido de responsabilidade também levou-me a isso, não é? Porque uma pessoa depois, mesmo sendo música, acaba por ser responsável por aquilo que mete lá fora, não é? Claro. Sendo músico, jornalista, artista, o que for, existe uma certa responsabilidade sobre aquilo que nós colocamos lá fora, porque nós chega a uma altura que acabamos por influenciar gerações, não é? E a minha consciencialização dessa responsabilidade é que me fez também mudar um pouco o nome. Disseste que 95% das pessoas que vivem nos bairros são pessoas obviamente trabalhadoras e que estão a lutar pela sua vida todos os dias. São as tais pessoas que encontramos às 6 da manhã, 5 da manhã nas paragens para irem fazer aquilo que é essencial para que uma sociedade funcione. Atenção, seria interessante perceber, se estas pessoas todas tivessem a possibilidade de ficar em casa, o que é que acontecia neste país. Descreve quem são estas pessoas. São as pessoas que fazem os trabalhos de primeira necessidade, não é? Nós estamos a falar das nossas mães, das nossas tias que se levantam de manhã, que fazem a cidade funcionar, que limpam os escritórios, limpam as casas, são os nossos pais e os nossos tios que vêm trabalhar na construção civil de manhã, às 6 da manhã já estão a apanhar os autocarros, são as primeiras pessoas a utilizarem os transportes públicos e muitas das vezes passam o dia inteiro fora de casa. E são eles que garantem com que a cidade funcione, não é? São invisíveis, são pessoas invisíveis, porque não existe nós falamos destas pessoas porque nós conhecemos e trabalhamos dentro dos bairros e são pessoas que nos são próximas e chegadas, mas se formos a falar dentro da sociedade portuguesa, a maior parte das pessoas nem nota que estas pessoas existem, correto? Nem têm a noção da importância destas pessoas dentro da nossa sociedade, porque estas pessoas é que fazem tudo funcionar. Nós são pessoas que passam o dia inteiro fora das suas casas a garantir que a casa das outras pessoas esteja bem, não é? Muitas das vezes e estas pessoas chegam cansadas à noite depois para as suas casas e para os seus bairros e mesmo assim encontram aquilo que é, não é? Aquele sistema de repressão e marginalização e invisibilidade, porque a maior parte das pessoas nem sequer reconhece a importância do seu trabalho. Nós, por exemplo, ainda no outro dia tivemos uma entrevista com um grupo de cuidadoras que têm agora um grupo que estão a fazer que é a valorização das cuidadoras, que são na sua maioria mulheres imigrantes da África, na sua maioria. Da África agora temos também muitas a virem do continente sul-americano, no Brasil.
mas também são pessoas bastante invisíveis, e elas contaram histórias que são histórias que, mesmo eu sabendo que existiam e que existem estas pessoas que trabalham nesta linha, não fazia a mínima ideia do que é que elas passavam, não é? E se mesmo nós que lidamos diretamente e trabalhamos diretamente com as pessoas dos bairros, ainda existem histórias dessas que nos surpreendem, imagina quem nem sequer sabe que estas pessoas são a primeira linha de trabalho a nível nacional, não é? Portanto, é muito, muito importante para nós conseguirmos dar a entender que estas pessoas dos bairros são pessoas trabalhadoras, são pessoas que fazem os trabalhos de primeira necessidade e que sem elas o país não funcionava, porque se elas fizessem um dia, se todas elas fizessem greve, o país parava. Completamente. E só mais uma nota, são pessoas que deixam os seus filhos e filhas entregues a um sistema que nem sempre é muito acolhedor. Não, e nem sequer os ensina bem, não é? Porque o que é que acontece? Nós estamos a falar de pessoas que na sua maioria são imigrantes, não é? E nós temos conteúdos programáticos que ainda muito eurocêntricos, em termos de teoria muito eurocêntrica, que não ensina às crianças a valorizarem a sua cultura, a valorizarem, a gostarem do seu tom de pele, do seu fenotipo, de valorizar o que eles são como pessoas, e aí logo à partida deixares os teus filhos com pessoas que lhes vão transmitir este tipo de informação sem valorizar, sem lhes dar, porque a diversidade é boa, não é? Nós temos que perceber que a diversidade é boa, mas quando nós tentamos fazer com que a diversidade seja um superior ao outro, isso não é bom. E as crianças crescem muito com este tipo de mensagem nas escolas. Principalmente agora que nós vemos uma grande subida da direita e da extrema-direita relativamente a discurso de ódio, que isto está insuportável, e nas escolas, mesmo os docentes nas escolas também estão a replicar esse tipo Sim, infelizmente, de diálogo. Existem casos horríveis, não é? E esta mãe, por ter que fazer 12 horas neste trabalho de primeira necessidade, porque de facto necessita para poder pagar as suas contas, acabam por entregar o seu filho ao Estado, e estes docentes acabam por depois fazer com que os miúdos entrem neste ciclo que vão para a escola, odeiam os professores porque os professores tratam-lhes mal. Chegam no bairro, têm a repressão policial porque os polícias estão sempre em cima dos miúdos. Eu lembro-me que desde a minha primeira experiência com a polícia foi para aí com 11 anos, 12 anos. Uma criança dessa idade não tem que ter um contacto com a polícia. E o que é que estavas a fazer? Nós estávamos só a jogar a bola e lá está, aqui também é cómico, porque nós jogávamos a bola na estrada. Porquê? Porque não havia infraestruturas para nós podermos jogar dentro de um ringue. Portanto, estás a falar de Odivelas. Odivelas. O que é que acontece? Isto é super complicado, porque depois é aquela bola de neve, não é? Que é o seguinte, nós vivemos nas periferias. E estas periferias não têm as infraestruturas, ou seja, o Estado em si é que cria esta máquina. Cria esta máquina que é o seguinte, que é, nós estamos no bairro, somos crianças do bairro, e nós precisamos também das infraestruturas, precisamos de um parque, precisamos de balões, precisamos de espaços verdes, precisamos de ringue de futebol, precisamos de todas estas condições reunidas para que nós como crianças possamos ter uma infância agradável, não é? Temos uma infância mesmo como crianças. E nós lá não tínhamos essas infraestruturas, então o que é que acontecia? Nós tínhamos que jogar a bola na rua, e ao jogar a bola na rua há o perigo dos carros, há o perigo disto, há não sei o quê. Nós a jogarmos a bola, e depois aparecia às vezes os carros de patrulha que diziam, já não vos disse para vocês não estarem a falarem dessa forma com crianças, e nós tipo, claro, pá, ok, mas vamos jogar aonde? Temos se calhar, só passado depois uns anos é que o ringue da Codivel foi feito, ou existe assim algumas outras pequenas infraestruturas, já tínhamos que andar até não sei onde para irmos poder jogar a bola. Estamos a falar de miúdos desde os 9 aos 15 anos. E depois a experiência e a forma como os agentes da autoridade falavam connosco, aquilo é inaceitável. Claro. Um adulto estar a falar assim com uma criança. Tu estás a traçar aqui um retrato da vida nas periferias. Exato. Sim, aconteceu em Odivelas, mas é em todas as periferias, em todos os bairros é o mesmo, não é? E é um retrato que muitas das vezes vem acompanhado de uma série de
acusações ou de resistências, não é? Da parte da comunidade dominante, vou descrever desta forma, como se estivéssemos, não é? Como se esse discurso, essas conversas estivessem aqui a criar um lugar de vitimização das pessoas e de até como se nós estivéssemos a impular a realidade e que os factos não sejam estes, não é? Conhecemos este retrato, infelizmente ele atravessa muitas das conversas que temos aqui no tal podcast, não que queiramos insistir, não é, nestas conversas, mas porque elas são parte da nossa história, das nossas realidades. Exatamente. E nós torna-se difícil, para não dizer impossível, contar muito daquilo que é o nosso trajeto sem referi-las. Mas eu queria pegar aqui na questão da invisibilização de que tu falaste. Tu, hoje, és uma pessoa visível. Tu criaste também esse teu espaço, muito a partir do digital, a partir da intervenção que tu tens do Movimento Vida Justa, e com essa visibilidade que tu tens, como é que tu estás a acompanhar e estás a ser uma referência para outras crianças, para outros jovens, ocupando um lugar que tu nunca acabaste por ter naquele que foi o teu trajeto de uma pessoa mais velha, negra, que te pudesse dizer o caminho é este, faz assim. Tu hoje és um empresário. Sim. Exatamente. Celebrar também. Celebrar. Sim. Agradeço imenso. Os parabéns em relação a celebração. E é mesmo de coração. Nós ficamos muito felizes de ver que também conseguimos essa prosperidade e essa ascensão. Sim, mas nós conseguimos, mas lá está. É óbvio que nós conseguimos, isso nunca esteve em causa. Exato. Aquilo que acontece e como mas quando não está visível, não é óbvio. Não é óbvio, sim, é exatamente isso. Os obstáculos que nós apanhamos pela frente, por isso é que celebramos desta forma. As armadilhas da sociedade em relação às pessoas que vivem nas periferias são imensas. São imensas. Desculpa lá. A representativa, eu acho que, e lá está, e agradeço imenso teres puxado nesse sentido da invisibilidade. Porquê? Porque é muito importante os jovens poderem se sentir representados. Então, quando nós conseguimos fazer coisas tal como este podcast que vocês têm, tal como a minha presença, isto faz com que o pessoal veja e diga: epá, eu sinto-me representado pelas pessoas. É possível fazer isto. Temos alguém que fala por nós. Temos alguém que, epá, o que ele está a falar é mesmo algo que eu passo. Isto é muito importante, que é nós podermos ter empatia e perceber e sentir representado, porque a partir daí é que nós conseguimos dizer: epá, afinal isto não é mesmo da minha cabeça, porque essa questão do vitimismo, isto é uma armadilha, é outra das armadilhas da sociedade. Que é exatamente no sentido de: pá, cala-te lá, tipo, não te queixes, mas tu tens de queixar, porque se tu estás a ser violentado, se tu estás a sofrer violência física e psicológica ou o que for, tu tens de queixar, tu tens de dizer, porque esta repressão que nos é feita tem muito a ver com uma mentalidade colonial. Porquê? Porque, e isto passa muito no sentido em que, por exemplo, os meus pais a mim diziam-me, como passaram um período colonial, e durante esse período nós sabemos como é que era, não é? Embora o lusotropicalismo e os brandos costumes e todas essas tangas que eles gostam de nos dizer não refletem nada a realidade daquilo que era o regime colonial, que era horrível. Um apartheid completamente, não é? Usar as palavras certas, não é? Exatamente. E essa é a palavra que é correta e é uma palavra que nós vemos hoje em dia no pessoal das periferias, porque a polícia funciona nesse sentido. E com a nova lei até que passaram agora, que eles vão poder fazer revistas a casas sem... Ou seja, mas isto vai ser arbitrariamente. Eles vão poder escolher a que casa é que vão, a quem é que abordam na rua. Mas enfim, a gente há de falar isso mais à frente. Mas é necessário e é muito importante nós percebermos que esta mentalidade colonial é que faz com que eles nos coloquem ou que digam que é para não te queixes porque esta é a tua função. Tu tens este lugar para ocupar. Eles querem te colocar naqueles rótulos, querem que sejas unidimensional, que é do género: pá, não, o teu teto é aqui, fica aqui, senão daqui não podes passar. E nós temos que contrariar isso, porque nós sabemos que nós conseguimos muito mais. E então é por isso é que eles começam com este tipo de discurso de vitimização, que é para
de uma certa forma baixar ou não para desvalorizar aquilo que está a ser apresentado, não fazer caso do que se passa, tipo, vamos desvalorizar dizendo que é vitimismo. Não é vitimismo. É eu estar a ver que algo está a acontecer que não devia estar a acontecer. E eu sei que tenho capacidade para mais, ou podia estar noutra posição, mas não estou porque vocês é que me estão a impedir de fazer. E isso aí é que eles tentaram de fazer o downplay com essa do vitimismo, mas já não funciona, porque nós já não estamos a aceitar isso. Sim, claro. Então eles agora estão a tentar utilizar outra estratégia. E os nossos pais, que são pessoas, por exemplo, o meu pai dizia muito na altura, eu lembro-me dele dizer, mas pá, se vis um branco, tipo, passa para o outro lado da estrada. Porque era tipo aquela mentalidade colonial que é, sim, não podes confrontar uma pessoa caucasiana, não faças, agradece por estás aqui e não sei o quê. Até porque uma troca de olhares devia ser suficiente, atendida claro, como naquele tempo, sendo um desafio que tu estás a lançar. Não podias andar no mesmo passeio que eles, não podias. A questão do olhar gera paridade, não é? Que audácia é que tu tens enquanto pessoa negra, exatamente. Porque tu tens que estar sempre numa posição de submissão. E como isto ainda está muito na psique portuguesa, não é? Na sociedade portuguesa ainda existe muito isto, que é nós como pessoas étnicas, não é? De etnias diferentes, para eles nós basicamente temos que estar gratos de estar aqui, estás a ver? Para eles existe muito aquela necessidade ainda de que nós devemos a eles estar aqui e que eles é que nos deram civilização existe muito mas é que existe muito essa mentalidade e é algo que a mim faz-me um bocado de confusão numa era de informação onde qualquer pessoa autodidata pode fazer uma pequena pesquisa e perceber que nós temos impérios em África muito antes de existir impérios na Europa, não é? Ainda na Europa viviam em cavernas, nós já tínhamos o Império de Kush, o Império de Timbuktu e coisas, baseados nas nossas riquezas e não na invasão de outros países. Mas é que é muito fácil de fazer uma pesquisa, basta pôr. Nós tínhamos o Império de Songhai, tínhamos eu vejo agora a dizerem que o primeiro trilionário do mundo é o Musk. Não, nós temos o Mansa Musa. Não, exatamente. O Mansa Musa quebrou a economia do Egito. Exatamente. Ele foi, desde o Mali até o Egito, a distribuir ouro. Exato, sim. Então ele quebrou a economia porque toda a gente era rica. Estás a perceber? Bem que precisamos de alguém assim agora. Mas regressa. Isto aqui é uma riqueza baseada, que era o que o Gaddafi queria fazer. Sim, falámos isto no off. Falamos da Líbia. A Líbia foi mencionada. Depois foi. Que ele queria fazer exatamente uma União Africana com a moeda baseada no valor do ouro, que é o que nós mais temos em África, é ouro. Nós temos minas de ouro em todo o sítio. Mesmo que a Inglaterra possam ver que existem as maiores reservas de ouro do mundo, eles não têm uma mina de ouro. Como é que isto é possível? Exato. Não é? São aquelas incongruências. Aquelas pequenas nuances, né? Mas eu vejo estas coisas e o facto de nós historicamente termos sido invisibilizados, como tu disseste, mesmo a nível das invenções, as invenções eram patenteadas pelos donos dos escravos, mas quem inventava eram os escravos. Aí fomos apagados mesmo. Nós fomos apagados da história e essa falta de representatividade é que fez e faz com que muitos dos nossos jovens e as pessoas, mesmo adultos, estejam apagadas e pensem que não cheguem lá. Porquê? Porque a primeira coisa que eles fizeram foi apagar a nossa história. Claro, isso foi uma estratégia. A estratégia é essa, que é o seguinte: a maior parte para eles e o essencial para estas pessoas é dar a entender que a nossa história começa na escravatura. Não, a escravatura interrompe a nossa história. A nossa história é interrompida pelo período da escravatura. E o problema é que a escola ou os sistemas educativos compactuam com esta narrativa. Este é que é o grande problema. Os conteúdos programáticos, lá está, mais uma das armadilhas da sociedade, claro, para o pessoal, o pessoal étnico. E aí é que entra aquela pergunta que tu me fizeste em relação o que é que eu trabalho com os jovens. Eu trabalho muito isto. Eu trabalho o facto de, sempre que vou dar palestras ou mesmo em termos de mentorias e os miúdos que mandam mensagens, eu faço questão de lhes responder e ligar para eles, falar com eles e dar-lhes a entender que vocês não são descendentes de escravos. Vocês são descendentes de realeza. Vocês são descendentes dos primeiros impérios do mundo. Muda logo. Vocês têm que perceber que o que eu faço, vocês também conseguem fazer. Eu ou as pessoas que estão ao teu lado ou outro.
Vocês não. Eu sei que aquela noção que nos é dada desde miúdos é que nós, quando crescermos, ou para nos safarmos, ou temos que ser jogadores da bola, ou músicos. Até o facto da minha presença a nível do mundo digital ter ficado muito maior agora nesta altura, é porque eu senti que a nível musical chega a um certo número de pessoas e chega a um certo público, não é? E sendo música é muito importante também, porque a música trabalha muito também com o emocional. Porque as músicas, as pessoas quando se identificam com as músicas e são marcados por alguma música, aquilo fica com eles para sempre e até pode alterar a sua vida nesse sentido. Mas não chega, não é suficiente. Porque música depois é colocado na gaveta de música, não é? E eu acho que... É outra estratégia. É outra estratégia. Então eu acho que é muito importante jovens negros verem que existe a possibilidade e a representatividade para poderem fazer eles próprios. Porque o meu objetivo é que eles criem também, que existam mais pessoas a fazer isto, que existam mais histórias a serem divulgadas. Porque eu sozinho não vou conseguir dar conta do recado todo, não é? Sendo que a tua própria história também acaba por ter muitos obstáculos. Portanto, foste contornando e o Manouché, portanto, o restaurante, sim. surge também em mais um momento em que tu tiveste ali de dar a volta ao texto. Exatamente. O restaurante surge num período pós-Covid, né? Depois da quarentena, e eu, na altura anterior a essa, eu vivia mesmo da música. Nós andávamos em digressão, sobrevivia, porque isto da cultura, pois. Em Portugal. Em Portugal é muito complicado. Não é fácil. Nada. Mas mesmo teres conseguido sobreviver da música tantos anos, isso revela que estavas a aportar trabalho com qualidade e com muitos seguidores, não é? Sim, eu trabalhava também com aquele que para mim é o melhor rapper português, que é o Halloween. Para mim, eu acho que... E lá está, o que é que acontece? Por exemplo, ele foi uma das primeiras pessoas que me fez também pensar, porque ele, através da música dele, tocava muitas pessoas, porque as experiências que ele contava, que eram experiências do bairro, toda a gente se relacionava com aquilo, porque acontecia em todas as zonas, porque acontece tudo dentro dos bairros. As dinâmicas são similares, só que são ecossistemas diferentes. Porque nos bairros tens mais cabo-verdianos, noutros bairros tens mais santomenses. Então pronto, a nível cultural por aí. É só mais a nível cultural que em certos bairros possas encontrar mais cultura cabo-verdiana, noutro mais cultura guinense, noutro mais... mas na sua gênese, em termos de framework, é igual. As dinâmicas do bairro, não é? E então a nível de música quando toca a um, toca a todos, porque é tipo, aconteceu isto. E lá no coisa também aconteceu a mesma cena. E não foi por acaso que tivemos os protestos, não é? As revoltas nos bairros na sequência do assassinato do Adair, não é? Em muitas periferias diferentes da Grande Lisboa, da área metropolitana de Lisboa, e até havia aquela ideia do estão organizados. Mas basicamente é isso que eu acho que nós devíamos estar. Eu acho que nós, por exemplo, a nível do trabalho que nós desenvolvemos no Vida Justa, é muito na emancipação dos bairros. Okay. Ou seja, o que é que acontece? Os bairros lidam com existem várias temáticas que são transversais a todos os bairros, não é? Despejos, demolições, documentação, apoio social. Estas coisas são coisas que acontecem em todos os bairros, então nós tentamos sempre fazer com que nós vamos aos bairros, nós identificamos quais é que são as questões que se encontram nesses bairros em si, o que é que afeta mais a população dessas áreas periféricas, e depois ajudamos, mas deixando lá as ferramentas para que não necessitem de nós na próxima vez. Seja existir uma emancipação, dar a cana de pesca, seja ensinar a pescar e toma a cana, e da próxima vez... Mas podes dar um exemplo concreto de uma intervenção dessa natureza? No talude ali em Loures, quando eles estavam a fazer a demolição das casas autoconstruídas, não é? Nós chegamos lá e ajudamos as pessoas dos bairros, fizemos umas providências cautelares nas casas. Neste momento já conseguimos fazer uma associação de moradores. Nós estamos lá regularmente a ajudar a nível de documentação. Na Quinta do Mocho estamos a fazer o mesmo. A nível de alimentação também, nós tentamos providenciar as condições mínimas, e isto tudo no sentido em que, por exemplo, no caso do talude é bastante específico, porque aquilo é um bairro de casas autoconstruídas e nós estamos a fazer pressão
a nível social e mesmo a nível da Secretaria de Habitação, para que se possam dar ali uma habitação social àquelas pessoas, porque eu não sei porque que hoje em dia, e isto muito também derivado ao discurso de criminalização da vítima, porque da pobreza? E da pobreza, criminalização da vítima e da pobreza, exatamente, porque isto são ferramentas do capitalismo. Eles pensam que as pessoas querem estar ali. Ninguém quer estar numa casa daquelas. Eu acho uma coisa, eu sinceramente eu acho isto inconcebível. Mas como? Quem é que não quer viver com melhores condições de vida, por favor? Mas é exatamente isto que eu digo às pessoas. Eu fico tipo, mas é porque o discurso que se faz do contra é que as pessoas não trabalham, não querem trabalhar e querem as coisas dadas, não é? Dadas, que caiam do céu. E mal sabem que as pessoas que ali estão trabalham. São as que estão às 5 da manhã, às 6 da manhã na paragem. Eu estive a ver uma estatística agora, recentemente, relativamente às pessoas que se encontram em situação de sem-abrigo. Muito, pá, uma trans, pá, não quero induzir erro, mas pá, 15 a 16% são pessoas que trabalham e não conseguem ter uma casa. E isto não estamos a falar só de pessoas dos bairros. A questão da habitação já são pessoas até a classe média, média baixa, já estão a perder as casas. Sim, a situação está incomportável. Sim, mas uma das... E trabalham. Mas uma das observações que temos vindo a fazer é justamente que se os alertas vindos das periferias tivessem sido ouvidos, não chegaríamos a este ponto. Exatamente, exato. Mas lá está. Mas só que o que é que acontece? O que acontece é que quando nós falávamos na altura, era vitimismo. Não é? Agora que já lhe está a afetar, agora já é uma questão, já é uma crise que nós temos que lidar com isto. Já é uma questão nacional. Já é uma questão nacional, já é um alerta. Mas porquê? Não se aprende. Porque nós somos invisibilizados. Claro. Nós das periferias, nós estamos a dizer, olha, isto aqui está mal, neste sentido, neste e neste. E eles, não nos tocou a nós, está-se bem. Claro. Sim, agora que já lhe está a tocar, já é uma questão a nível nacional, não é? Que é outra falácia, esta questão de que não me tocou a mim. Eu digo sempre, mesmo que está a acontecer do outro lado do mundo, vai-nos tocar mais tarde ou mais cedo. Óbvio. Isto é óbvio, isto é história, claro. Isto é um pouquinho de informação. Mas, Carlos, também tenho aqui uma curiosidade. Diz-me. Como é que tu equilibras tudo isto? Como é que tu equilibras, por exemplo, o ser empresário e depois ao mesmo tempo manter-te fiel às causas sociais? Como é que tu equilibras a tua vida pessoal, o estar sempre disponível para intervir em tudo isto que tu tens estado a partilhar e que é absolutamente fundamental, mas tu és só um. Sim, é isto aqui. Eu acho que também o fator de eu ter um restaurante e eu ter essa independência financeira ajuda muito, porque eu consigo gerir bem o meu tempo. E isto é uma das coisas que eu digo sempre às pessoas. Primordialmente é muito importante nós termos uma independência financeira. Isso aí é que te permite depois poderes fazer a tua própria agenda e conseguires conciliar tudo o que fazes. Em relação da vertente social, sai-me naturalmente. Porquê? Porque eu costumo dizer uma coisa, é que todos os habitantes do bairro são assistentes sociais sem saberem. Por isso é que eu acho que, verdade. É verdade, porque imagina, nós dentro do bairro nós temos tipo, tu tens as crianças, tomam conta de crianças que depois têm, tipo, nós somos assistentes dentro dos bairros, nós somos assistentes sociais desde que sabemos o que é, não é? Eu até diria cuidadores, não é? Por natureza. Exatamente, e isso é bom porque esse sentido de comunidade é culturalmente muito bom e é muito dentro dos bairros que se verifica aquele sentido de união. Por isso é que eu digo que os bairros em si são sempre ecossistemas diferentes, porque aquilo são pequenos mundos que estão ali, não é? São pequenas zonas. E então eu creio que nesse sentido, para mim, torna-se bastante fácil, porque eu conheço os problemas e eu já passei por eles e eu sei como lidar com eles, ou pelo menos como é que eu lidei com eles, não é? E então, para mim, passar esse tipo de informação não é algo muito complicado. Como também tenho um certo à vontade em termos de conseguir simplificar as coisas, é por isso que eu faço os vídeos. Faço os vídeos também no sentido de simplificar, mas mostrar sempre dentro dos vídeos as fontes, que é para ser comprovado. Porque nós, ao contrário do outro lado, nós não andamos em demagogias, nem andamos aqui no disse que é para ser desmentido, dizer uma coisa às 8 da manhã e ser desmentido às 6 da tarde. Não, eu não quero que o polígrafo me apanhe. Mas pronto, é mais por aí. Há uns campeões do polígrafo, não é? E depois a mim faz-me bem confusão. É que eu digo, às vezes eu acho que as pessoas hoje em dia
perderam muita consciência e o sentido crítico, o pensamento crítico. Pensamento crítico a nível social e político. Perdeu-se muito. Mas será que alguma vez existiu? Isso é uma boa pergunta. Agora apanhaste-me bem. Apanhaste-me bem com essa. Sim, eu acho que cá em Portugal existe muito, em termos políticos, existe muito um legado, que é tipo, a nossa família toda sempre votou no PSD. Eles nem querem saber quem é, quem lá está, estás a ver? Mas eu sou do PSD desde o coisa. Então não existe muito essa literacia política. Nem realmente, eu acho que nem sequer leem os conteúdos políticos de cada partido. Até porque são uma seca, é preciso também dizê-lo. Desculpem, partidos políticos, por favor, atualizem-se. Tem que inovar, eu leio porque estou muito motivada, mas aquilo não é uma leitura não é agradável de forma alguma. Mas lá está, Paulo, sabes qual é que é a cena? A cena é que eles, sabendo que existe esta iliteracia política e que existe este legado, eles não se dão ao trabalho de mudar aquilo. E tem que adaptar a linguagem aos jovens. Claro, Os jovens querem perceber logo como é que isto impacta a minha vida, como é que isto impacta a sociedade e o coletivo. Tal e qual. E ficam a olhar para aquilo e dizem... Nada. E depois é assim, é muita teoria e pouca prática. Isso é algo que para mim faz-me bastante confusão, e é por isso é que eu acho que movimentos como o Vida Justa funcionam bem, porque são, na prática, vão trabalhar dentro do terreno. Nós crescemos, nós pessoal dos bairros e das zonas periféricas, nós crescemos a ouvir bastantes promessas de todos os partidos políticos, estás a ver? Por isso é que eu não tenho nenhum partido, nem sequer a nível de política. Eu sei que são atos políticos tudo o que nós fazemos na realidade, mas eu não me sinto representado por nenhum, porque eu já desde do partido mais à esquerda ao partido mais à direita nos prometeram coisas e não fizeram nada, não é? E então eu acho que nesse sentido movimentos como o Vida Justa e outros movimentos que existem, SOS Racismo, movimentos que trabalham diretamente na prática, e que trabalham diretamente com as comunidades, pessoas. Porque é preciso ouvir o que é que as pessoas dizem. Os nossos movimentos não funcionam para dizer o que é que as pessoas vão fazer. Nós estamos lá para ouvir as pessoas e dizer: olha, tens esta opção, esta e esta, e a pessoa escolhe, porque acima de tudo é muito importante nós valorizarmos a opinião das pessoas e as pessoas sentirem que a sua opinião e o que elas estão a fazer é validado, porque estas pessoas são invisibilizadas, como falamos há pouco, e muitos deles sentem que não têm um papel ativo na sociedade, sentem que a sua palavra não conta, percebes? Então... Caíram na armadilha, uma armadilha do género: vamos silenciar este pessoal. Quando há espaço para as escutar, as pessoas ficam um bocado desconfiadas. Há uma desconfiança muito grande quando as pessoas querem efetivamente, porque já houve uma confiança quebrada. Pois, que é aquela que é aquilo que eu estou a dizer, que é as promessas, né? Que eles... É cá só voto, vão lá e prometem, e nós vamos isto e aquilo e não sei o quê, e depois quando são eleitos na prática não fazem nada. Não vês grande coisa. Já falamos de um cartão que nos é arremessado sempre, que é do vitimismo, e depois há um outro que se tornou recorrente, que me é dirigido muitas vezes, como se eu fosse paga por isso, que é o da ativista. Portanto, tu queres taxa ativista. Como se pagassem muito no ativismo. Não, estamos a falar de iliteracia a este nível. Portanto, as pessoas acham que o ativismo é uma atividade remunerada. Olha, eu gasto mais dinheiro no ativismo do que ganho. Aliás, não ganho nenhum. Mas o que é o ativismo? O ativismo é uma forma de resistência, não é? Nós temos que resistir. Neste momento, a nossa resistência já engloba várias lutas. Porquê? Porque o sistema capitalista atualmente está tão forte que é um sufoco. Nós temos que resistir e temos que fazer o ativismo. O ativismo é tentar, a nível social, fazer uma mudança para que o executivo possa, de facto, alterar as leis que estão a sufocar a classe trabalhadora, que está a sufocar o pessoal as pessoas que moram nas zonas mais periféricas, porque na realidade está insuportável neste momento. Está complicado. Eu acho que estamos a passar por um dos períodos mais difíceis a nível da sociedade mundial, não só a nível de Portugal, a nível mundial. Eu assusto-me todos os dias de manhã quando vou ver as notícias, porque eu sinto que nós estamos a descair para um certo regime
Não quer dizer que seja um regime ditatorial fascista como era, mas eles estão a tentar experimentar algo parecido. Estão a tentar experimentar um fascismo light. Estás a ver? Light começa light. Light começa light, estás mas a ver? Depois... Porque é inconcebível as políticas que eles querem apresentar às pessoas. É horrível. Mas isto são coisas que nos trazem um retrocesso enorme. Eu acho é que nesta questão dos conceitos, não é? Eu sei que há uma resistência a utilizarmos a palavra fascismo, tendo em conta os fascismos do passado, mas há uma série de adaptações e temos de questionar até que ponto é que o algoritmo que nós temos não é fascista, porque ele é. Então, mas quem está por trás do algoritmo? Precisamente, portanto, acho que... Não, nós devemos usar estas palavras, porquê? Porque nós temos que assustar as pessoas têm que perceber a gravidade da situação. Porque nós, quando não utilizamos as palavras certas, tal como tu utilizaste há bocado a palavra apartheid, que foi exatamente aquilo que era, quando nós não utilizamos estas palavras, as pessoas têm a tendência para pensar não é mau, mas não é aquilo. Mas é aquilo, estás a ver? Nós temos que perceber que, neste momento... por exemplo, o pacote laboral, as leis, aquilo que eles queriam passar no pacote laboral, se não democracia participativa, se não fosse a CGTP e outros sindicatos, mas sobretudo a CGTP, sim. Aquelas 2 greves gerais fizeram uma moça que eles disseram, espera aí, se calhar se a gente passar isto, uma greve passa para uma semana e a gente não dá. Porque eles vão tentando. Isto aqui é tipo... Vão tentando. E para quem diz que houve um rebate de consciência do Chega, por favor... Não. É só ouvir o que o partido foi dizendo em relação ao pacote laboral. Houve uma pressão das ruas, não é? Que se notou e depois no sentido do voto, como se nota sempre. Portanto, sempre que é impopular, o que é que o Chega faz? Claro, porque muda se tiver de mudar, não é? Claro, se tem 2 caras, como é que... Eu gosto de dizer que aquele partido é tipo uma emenda de um restaurante. Tens carne, tens peixe, tens qualquer cena para todos os gostos. Porque eu acho que em termos de espinha dorsal não existe ali. Claro aquilo que não. É um partido muito camaleónico. Aquilo é onde o sol está, é onde eles vão lá bater. Estás a ver? O problema é que o problema é como é que o problema é como é que não se vê isto é tão invisível, tão claro. É a iliteracia política. Lá está. Mas tu estavas a falar do pacote, não é? Sim. Como é que tu viste esta grande vitória? Sim, para a classe trabalhadora? Esta grande vitória para a classe trabalhadora foi importantíssima, mas é exatamente através do ativismo, não é? É através da resistência, aquilo que nós fizemos, fomos todos nós, quando lá estivemos a dar a cara e a dizer não. E a união popular é algo que é muito importante e eu acho que o povo em si tem que começar a perceber que a sua união e o seu poder é maior do que as pessoas que lá estão no executivo. E é através disso, através de uma união popular e uma organização, seja em coletivos, seja em sindicatos, seja onde for, é que faz com que as coisas alterem. Porquê? Porque o povo de facto é que tem o poder de poder regular o que é que vai acontecer dentro do país, porque se a maior parte do povo não aceitar uma coisa, a coisa não vai para a frente, e notou-se agora no pacote laboral, e é por isso é que o Partido Camaleónico disse, se calhar se a gente aceitar aqui se a gente compactuar porque aquilo já estava todo feitinho, não é? Claro que sim. Aquilo foi mesmo tipo e isso aqui o que é que nota-se também que aquele partido e o seu líder e isso tudo são pessoas que não são de confiança. Porque aquilo foi uma facada nas costas do outro. Porque o outro estava tipo, já chegou a esfregar a mão, tipo, hoje vamos passar a cena. E depois de repente olha para o lado e o outro mesmo a brutos num cenário lá de Roma, dá-lhe um toque, não. E o gajo olha para ele e diz, não. E o gajo não, estás a ver? Até a própria bancada dele havia pessoal que não sabia, mano. Vocês não repararam? Quando foi a votação, havia pessoal que estava tipo, então, mas foi surreal. Surreal. São as pessoas que estão-nos a governar, mas surreal. Isto normal. Eu quero voltar aqui um momento na conferência do Black Europeans, que estiveste também lá a falar, sim. Organizado pelo Miguel Cardoso, que Miguel, também já esteve aqui, grande amigo. Que também já esteve aqui connosco. Eu lembro-me que lancei assim uma pergunta em tom
nem foi provocatório, mas que é como é que nós ajudamos as pessoas a vencer o medo de intervirem, quando principalmente, e tu tocaste aqui num ponto muito importante, não têm esta liberdade financeira e vivem Exatamente. com medo de perder a sua subsistência. Não é só por si, mas pelas suas famílias e pelos seus filhos. O que é que precisamos de fazer? O que é que precisa de ser feito para que as pessoas vençam o medo para realmente se envolverem da forma como estavas a falar há pouco? Sim, eu acho que essa pergunta é muito boa e eu sinceramente eu acho que qualquer pessoa que precise, que tenha, é assim, é complicado no sentido em que nós hoje em dia vivemos bastante censura, ou seja, tem estado a acontecer aqui uma situação bastante grande a nível de censura, que é também outra das coisas que eu estou a verificar, que é o início do fascismo, que é a repressão, e mesmo nós vemos que até vai haver agora uma linha para o pessoal se queixar, para o pessoal chibar dos outros, estás a ver? Ou seja, nós temos... Supostamente caiu, não é? O canal de denúncia. Não sei se cai. Não sei se eles não vão tentar pôr aquilo outra vez, mas lá está. Isto aqui... Estamos a falar da prestação social única. Exatamente. Mas eu não sei se isso cai. Eu não sei, porque eles vão sempre tentar arranjar outra forma, porque eles querem de facto silenciar as pessoas. Eles já estão a fazer. E então, indo em contra aquilo que tu disseste, as pessoas, estando sufocadas cada vez mais com contas, têm a tendência a fecharem-se muito e tipo, pá, é melhor não levantar muitas ondas, porque eu tenho a conta, tenho a renda, tenho a água, tenho a luz. E não me vai impactar só a mim. E vai impactar a família toda, não é? Toda. Isto aqui acaba por dar cabo de uma estrutura familiar, porque basta só um ordenado falhar que aquilo cai tudo, não é? E com as leis que andam a ser passadas a nível do imobiliário, que os senhorios podem meter alguém fora de casa assim do nada e tal, epá, vivemos em tempos em que é muito complicado nós podemos fazer uma resistência e um ativismo muito, muito direto, não é? Temos que tentar, mas existem outras formas de podermos fazê-lo. Porque existe muito trabalho feito também a nível de back-office, não é? Estas pessoas podem se juntar a estes coletivos, dizer não quero dar a cara, mas posso fazer um trabalho de back-office, posso mandar uma documentação para aqui, posso passar aqui um formulário para esta pessoa, posso ajudar esta pessoa a fazer a sua documentação, e isto tudo muito num sistema de anonimato, não é? Porque nós não divulgamos quem são os membros do grupo. Existem alguns representantes que dão de facto a cara, mas nós somos um coletivo com cerca de, não sei, eu diria 100 e tal membros e não se sabe, porque nós temos núcleos em todas as zonas. Nós até fundamos um núcleo no Porto agora, estamos a pensar fundar um núcleo em Coimbra, outro na zona de Setúbal, Leiria. E então não existe aqui uma divulgação dos membros, então existe sempre a possibilidade de fazer um trabalho mais de back-office no anonimato. E eu tive a sorte e tenho a sorte de ter esta independência financeira, mas... Sorte? Sorte? Eu considero que eu sou crente, portanto eu acredito que também tenha sido Deus a ajudar-me nesse sentido. Foi Deus que me ajudou nesse sentido, mas é necessário também, em termos de negócios, é preciso também sorte. Não é só mesmo... Eu sou muito estruturado e eu faço tudo a nível do meu negócio, eu estou em cima e eu sei fazer tudo dentro do restaurante, exatamente para não ter que necessitar de ninguém se for necessário eu ter que intervir. Mas olha, obrigada por estás a trazer esse ponto, porque eu acho que é importante que nós reconheçamos obviamente o trabalho que fazemos, mas que também lancemos esse alerta de que há variáveis que nós não controlamos, muitas. Porque há um romancear de uma série de trajetórias, porque deram certo, porque estão a dar certo, e parece que não há outros fatores que ajudaram. Existem muitos fatores. E tu, antes de nós começarmos a gravar, até disseste que este novo projeto que tu tens, portanto o teu restaurante, que enfim, novo 5 anos, não é? Parabéns por isso, porque Obrigado. É de facto já um marco. Portanto, tu estás há 5 anos com este projeto que surge porque estávamos num processo de pandemia, concertos não havia, e tu não ainda tiveste de fazer um trabalho em implantações, não é? Sim. Eu não tenho, eu não tenho vergonha nenhuma. Durante o período do Covid, eu trabalhei numa quinta de mirtilos do tio de um amigo meu. Era a minha fonte de rendimento.
aquele trabalho mesmo de estar ali a apanhar os mirtilos, baixar braçal, e não sei o quê, trabalho braçal. sim. E durante a minha vida inteira, eu acho que durante a minha vida eu passei por várias fases, várias situações, vários setbacks que me fizeram perceber, em primeiro lugar, a perceber-me que para que algo funcione, tu tens de ter sempre ali uma pinta de um bocadinho de sorte, fé no meu caso, mas porquê? Porque, e como estavas a dizer, existem bastantes variáveis que acontecem. Por exemplo, no período quando entra a pandemia, era na altura que nós estávamos a dar mais shows e de repente foi uma queda. Pumba. Pois foi. Ou seja, e o que é que acontece? Mas todos os profissionais da cultura naquela altura foram todos apanhados de surpresa, porque aquilo foi uma cena bem tipo instantânea. Pum, olha, ninguém sai, acabou o concerto, não tauas. Estás a ver? Sim, e não é contrato, estamos a passar recibos verdes, portanto Segurança assim, social. Quer dizer, aliás, o país não tem estrutura nenhuma para ajudar profissionais da cultura. Esquece. Pois não. Porque é que aconteceu? Tu vais, depois estás tipo na SPA, vais falar para a SPA tipo. E a SPA tipo. Pois, também não sei como te eles dizem ajudar. a mesma coisa, tá? Tu chegas lá e eles. E depois tens o Ministério da Cultura que é tipo. Tinhas, nem isso, Pois, nem agora, isso. agora já nem há. Que diz muito, não é? Porque o poder da cultura é um clássico nos governos de direita, exatamente, não é? Um clássico nos governos da direita. Claro. É descida para o fascismo. Há constantes. Então, mas vais acordar e vais acordar as mentes música, e vais com música, ainda por cima música interventiva que te faz pensar. Não, Vamos já cortar isso. E os livros, não é? Cuidado com os livros. Os livros malditos. Eu digo-te mesmo que é mas eu estás a ver, Paulo, é que isto a gente tem que perceber. Isto é estratégia. Com certeza. Isto é estratégia. Nós vimos na Alemanha, eles começaram por queimar livros. Faziam bonfires com livros e tipo acabavam assim com a cultura. Se calhar já não vamos ouvir muito música. Se calhar vamos ouvir mais propaganda. Estás a ver? E aqui também já tivemos não é? Esses movimentos em relação a Saramago, por exemplo. Não é? Exato. Portanto, as coisas estão a acontecer, por isso é que é importante a questão da literacia, como é óbvio, e que percebermos, não é, que é dentro da democracia que depois estes processos vão ganhando vida, não é fora. Portanto, não há, claro que existem golpes de Estado, portanto também acontecem, mas são cada vez menos frequentes no mundo. Portanto, o que estamos a observar é exatamente isto. Portanto, governos que são democraticamente eleitos e que depois começam a demolir as instituições. A democracia acabam por demolir, é por dentro, é o inside job, não é? É o que estamos a ver nos Estados Unidos da América, porque eu acho que também isto deve-se muito os Estados Unidos da América após a Segunda Guerra Mundial torna-se mais ou menos aquele bastião dos valores ocidentais, não é? E então o mundo todo olha muito para eles e depois ali a Europa começa a perder muito o seu poder quando acaba por se tornar uma criança dos Estados Unidos da América, quando na ONU aceitam os pactos de segurança e das armas e não sei o quê, então perde o seu poder. E o Trump veio dar aqui um rude awakening, tipo um acordar muito, muito agressivo ao mundo, que é tipo, vocês fazem o que a gente quiser ou então a gente, não há mais guita, não há mais, estás a ver? E eu acho que as pessoas, os governos europeus não estavam nada preparados para isto. Nada. Isso é uma coisa que me surpreende tanto. Como é assim? Este homem já tinha estado num mandato. Ele já tinha mostrado. Mas este mandato está por louco mesmo. Não. Este mandato sim, ele está louquíssimo. Mas ele já lá tinha estado uma vez. Como é que. Eu sei, eu percebo o que tu estás a dizer. Claro, quando tu ganhas este poder. Este mandato está duro. O gajo está a fazer coisas incríveis. Voltas a pôr. Quer dizer, ele regressa para um segundo mandato. Eu tenho todo o poder e mais algum. Sim, mas os Estados Unidos da América, nós também, se formos falar então em termos de literacia política ali, meu Deus. Pois sim. Esquece-me. E pensamento crítico, então pior. É que eles funcionam mesmo na base da propaganda e não sei o quê. Mas ele está a normalizar. Lá está, ele está a normalizar o discurso de ódio. Ele é que está a fazer outra vez com que seja normalizado o fascismo. Porquê? Porque ele está a dizer abertamente, ou seja, ele acabou com em termos de projetos étnicos, em termos de conteúdos programáticos que fala sobre a cultura das outras etnias nos Estados Unidos da América, ele está a cortar tudo.
Ou seja, ele está a dizer, nós temos que falar de cultura caucasiana, nós temos que meter os caucasianos à frente, homens caucasianos é que têm que estar no poder, e todos os governos e as pessoas que forem contra isso, nós usamos a força. Estás a ver? Mas isso é tudo, também é bem, é isso que tu acabaste de dizer, mas também é muito, muito complexo, porque ele não chega ali sozinho. Não. Há toda uma estrutura, Claro. e estaríamos aqui se calhar 2 ou 3 horas a falar sobre isso. Mas antes, o tempo passa mesmo muito depressa, as conversas boas são assim. Estávamos a falar da questão dos mirtilos, eu acho. Dos mirtilos, e também queria As conversas são como os mirtilos, não é? Não dá para comer, não dá. Não só partilhares essa experiência, mas também recuarmos, já mesmo para terminar, infelizmente. Quem é este menino? Qual é a tua primeira memória de infância? E quem é este? Como é que foi a tua trajetória? Tu chegas em Portugal com 3 anos, nasces em 1994, portanto... 84. Eu disse o quê? 94? Ai, era bom, né? Era bom, quer dizer, bom. Sim, se calhar não. Não sei se queria. Há 10 anos atrás, a minha vida não era muito fixe. Acho que a minha está mais fixe agora. Ok, boa. E também terias outras experiências se tivesse nascido em 1994 em vez de ter nascido em 1984. Não seria a pessoa que sou hoje. Viveste aquela época também dos 90, que foi uma época muito específica aqui em Portugal. Pronto, primeira memória de infância. A minha primeira memória de infância era num bairro, porque nós quando viemos para cá, nós, como é óbvio, não tivemos a nossa casa logo imediatamente, então fomos viver para a casa de um tio nosso, ali na zona do Oeste, e a minha primeira memória foi tipo estar a ver que estou tipo num sítio diferente, estás a ver? Tipo, olhar à volta e estar tipo, porque eu era muito miúdo, né? Era muito criança. Mas eu já pensava, já via assim, tipo, pá, isto aqui não é onde eu nasci, isto não é o meu spot, tá vendo? Eu tipo vi e apercebi-me que ali não era o meu lugar, que eu estava num sítio totalmente diferente de onde tinha nascido, e notava também que existia muita tristeza dentro da casa onde eu estava. O ambiente era triste, porque pronto, né? É que nós estamos a falar de 80 e tais, 90, né? E então ali tipo eu via mesmo que os meus pais trabalhavam imenso. Eu fui criado, aliás, todas estas famílias de imigrantes, normalmente os filhos são criados pelos irmãos, porque os pais não conseguem ver os filhos às vezes, e mesmo quando chegam não têm aquela paciência ou energia, não digo paciência é a palavra errada, não têm energia para poder ser. E então eu sentia ali um ambiente de tristeza, que era tipo, estamos aqui, mas não queríamos estar aqui. É a tal questão da sobrevivência versus vivência, não é? Eu notava muito que os meus pais não queriam estar aqui, estás a ver? Eles não queriam mesmo cá estar. Era um ambiente muito hostil. Foi a guerra em Angola que fez com que viessem assim da noite para o dia. Aquele processo de transição após 74 foi bastante agressivo. Claro. Bastante agressivo. Ali aquele período de transição onde havia caça aos assimilados. Não sei se recordas dessa. Isso foi um período complicado, então qualquer negro que tivesse algumas posses era considerado assimilado, mesmo não tendo, porque nestas alturas, depois de revolta, quando estamos a fazer a revolta e a limpeza daquilo que que era o Estado na altura, há pessoal também que se aproveita, e às vezes mesmo quem não tem nada a ver com o regime anterior sofria, e o meu pai acabou por ser um desses, e então ele saiu mesmo fugido de Angola, estás a ver? Nós acabamos por sair de lá mesmo fugidos, e então eu notei que pronto, é um recomeçar, né? E quando tu vens para outro país e tens de começar do zero, quando já tens assim algumas coisas no teu país de origem, eu notava uma tristeza. Isso é uma das memórias que eu tenho de infância, que é tipo, os meus pais estavam, aliás a minha mãe antes de falecer, ela acaba por ela entrou numa depressão profunda. Ela teve mesmo mal, aquilo acabou por despoletar a esquizofrenia e tudo, que era limpar a casa das outras pessoas e ouvir o que a gente sabe que eles ouviam na década de 90, não é? Sim, era muito humilhante. Era humilhante. Era mesmo era humilhante. uma violência psicológica
horrível. O que é que a tua mãe fazia em Angola? Minha mãe em Angola era dona de casa. Estás a ver? Havia aquela. Tomava conta dos filhos, tinha também uma empregada. Tipo, Porque vocês são 5 irmãos? Tu és o mais novo? Sou o mais novo de todos. És o caçula. Tinha ali uma certa. Pronto, tinha um certo status, estás a ver? E depois, quando chegas cá, um status que também, já mesmo a nível, depois de 74, ali existiam e continuaram sempre a existir caucasianos dentro de Angola, não é? Aquilo continua sempre, nunca se foram embora. Até há mais portugueses em Angola do que angolanos cá, em Portugal, só para teres a noção. Então ali já não havia, já o status já era coisa. Então ela depois, quando chega cá e vê que ainda leva outra vez com aquele choque das pessoas a tratarem-lhe como tratavam na altura colonial, disse: pá, vou passar por este pesadelo todo outra vez. E agora com menos condições. Estás a ver como é que é traumático? É muito, tudo isto é muito traumático. Isto é uma violência bem grande. Por isso é que eu digo, é muito importante nós falarmos com as gerações futuras, que é para eles se aperceberem, pá, olha, nós já pavimentamos o caminho, estamos a fazer isto, estamos a mostrar representatividade para vocês darem continuidade. Sim. Isto a gente não podemos outra vez, porque tu quando passas por episódios traumáticos a segunda vez, é muito difícil de resistir. A segunda vez que tu passas por aquele episódio, aquilo pode destruir. Pois é. Se tu passas pela mesma cena, pelo mesmo trauma 2 vezes, a segunda vez aquilo pode mesmo matar. É verdade. Tens toda a razão. E então nós temos que capacitar as nossas gerações futuras, que é para eles perceberem que através da luta que nós fizemos, que os nossos antepassados fizeram, que o pessoal todo para trás fez, isto não é para parar, isto é para a gente continuar e que os nossos netos tenham melhores condições que a gente tem agora. Que tenham muita prosperidade financeira, muita saúde, como tu costumas sempre reforçar. A saúde é muito importante. Tanto a física como a psicológica. A psicológica, fundamental. Carlos, olha, muito obrigada. Muita saúde. Muita saúde. Para ti, para a tua família, para o teu negócio. Grata pelo trabalho que tu fazes, pela mentoria, por esta doação, que é uma doação. Muito obrigado. E é possível nós sermos prósperos e ao mesmo tempo servirmos a comunidade. Exatamente. Num lugar de doação, mas que acima de tudo cuides também da tua parte psicológica. Eu que agradeço imenso o vosso convite e eu acho que o vosso podcast é importantíssimo também. E vamos continuar, vamos trabalhar e vamos mostrar a eles aos nossos miúdos, que eles também têm que fazer estas coisas e têm que ir para a frente. É isso mesmo. Senão não se faz mais nada. Grata por seres um continuador. Este episódio tem gravação de Salomé Rita, sonoplastia de Tomás Delfim, fotografia de José Fernandes, capa de Tiago Pereira Santos e música original de Pedro Bernardino e Wilson Twice. A coordenação é de Joana Beleza e Yuri Lopes Pereira e direção de João Vieira Pereira. Eu sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. E estamos de volta na próxima semana. Até lá, sigam-nos nas redes sociais e subscrevam a nossa newsletter em www.otalpodcast.com.